Boa tarde, alunos do 7º ano. Aqui é o professor Drake. Essa aula é relacionada à demografia, e nesse caso, demografia do Brasil. Vai ser trabalhado alguns conceitos, apresentado alguns conceitos para vocês. Conceitos simples, tá? Nada demais, até porque são vários conceitos da demografia e a gente só vai trabalhar alguns no momento. Aqui nós temos a apresentação do que é a demografia. Demografia é a ciência que investiga as populações humanas em relação a uma perspectiva quantitativa, de números, né? Quanto que vive, quanto que tem de um grupo de pessoas em relação a alguma coisa que esteja sendo estudada. Nesse caso, migração, composição, mortalidade, fecundidade, tamanho. Isso tudo vai ser um pouco apresentado aqui, tá? Mas de uma maneira mais básica. E aqui nós vamos rapidamente entender o que é demografia. Demografia significa descrição do povo. Demos significa povo, ok? E grafia é descrição, grafia. Aqui nós temos o primeiro conceito, que é população, um conjunto de todos os habitantes de um determinado lugar ou local. É bem importante saber que população pode ser também de animais, ok? De indivíduos de uma espécie. Ali é a população japonesa. Um conceito bem simples, mas também muito confuso, geralmente para os alunos do 7º ano e 8º ano, que também aprende, é o populoso e povoado. O professor colocou dois esquemas ali em cima. Populoso refere-se a um determinado lugar que possui elevada população absoluta, o número total de habitantes, e o povoado está relacionado ao número de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, a densidade demográfica de um determinado lugar. Lá em cima você tem dois esquemas. Um grupo de pessoas, né, de indivíduos dentro de um espaço. Essa área aqui está povoada, não é tão povoada, mas está povoada. E aqui uma outra área que também está povoada e está mais populosa. Aí chamamos aí a denominação é populoso. Aqui é povoado e aqui é populoso. Esse também é povoado, só que é muito mais populoso que este. Continuando, aqui nós temos a densidade demográfica e a distribuição da população. Nós vamos entender que densidade demográfica é quantas pessoas vivem em um espaço, né? Como elas vivem nesse espaço, no sentido muito próximas ou mais afastadas. E a distribuição da população é quantas pessoas estão espalhadas por quilômetro quadrado. Nesse caso, o professor fez um esquema ali, naquela tabela, com números de 0, 5, 10, 15, 50 e 200, e é bem simples de entender ela. O Bordeaux, você vai encontrar pessoas num total de 200 habitantes. Então, totalizando aqui, você tem 400 pessoas nesses dois espaços. No vermelho, você vai ter pessoas num grupo de 50. Então, nesses 4 espaços, você vai ter 200 pessoas. Então você vai entender que quanto mais escuro, mais pessoas, quanto mais claro, menos pessoas. No laranja você vai encontrar um grupo de 15 pessoas por área, sendo aqui você vai ter 90 pessoas, tá? Que é inferior aos 200 daqui e inferior aos 400 daqui. Então é sempre diminuindo, sempre diminuindo. Aqui você vai ter um grupo de 10 pessoas por quilômetro quadrado. Claro, é um esquema. Então você vai ter aqui 40 e aqui 40, 80 pessoas, que é 10 a menos do que o laranja que você viu. Esse amarelo um pouco mais claro, você tem 5 pessoas por espaço. E aqui você tem uma pessoa nesse amarelinho clarinho e 0 nessa área branca. Ou seja, aqui é vazio. Vazio demográfico. Tá? E aqui é super denso. Super densidade demográfica. Nesse mapa do Brasil você está vendo algumas áreas claras e algumas áreas mais escuras. Quanto mais escuro, mais pessoas. Quanto mais claro, menos pessoas. E perceba que nas áreas mais claras é justamente onde tem a floresta amazônica. Justamente as pessoas conseguem viver, mas não conseguiriam viver tão bem no meio da floresta. E no litoral você tem as capitais. Todo o litoral brasileiro, principalmente a região aqui de São Paulo, você tem muitas pessoas vivendo próximas uma das outras, vivendo em prédios, né? E aí você vê que a distribuição da população está relacionada também a fatores da natureza.
Os fatores restritivos de povoamento está relacionado basicamente ao que seria ruim, né, para a sociedade viver. Os climas desérticos, por exemplo, não é um lugar bom. Um lugar também com grandes estações de seca, pouca chuva, ou o solo muito infértil, uma região muito fria. Você vai perceber que são regiões que não favorecem você morar, não favorece você produzir algum produto, não favorece você ter a sua vida, a sua família nesses lugares. Justamente porque você não evolui, você não consegue melhorar a situação. Outro problema relacionado a um fator restritivo, o que te restrita, né, a não viver nesse lugar, é a atividade econômica ser fraca, ou existir pouco dinamismo econômico e social, ou seja, aquelas regiões de nossa cidade, geralmente, que passam ônibus de manhã e o outro ônibus só meio-dia, são lugares mais restritos para morar. Embora possam ser férteis, embora possa ter chuva, embora possa ter água, embora possa ser muito bom, mas é isolado, né? Porque você fica longe daquilo que é dinâmico, daquilo que é agitado, do centro de um bairro mais desenvolvido. E também esses bairros, né, por ser pouco dinâmicos, eles geralmente apresentam estrada de chão, as ruas não são tão iluminadas, a água ela pode até ser tratada, só que ela demora para chegar. Essas regiões geralmente são regiões isoladas de áreas rurais. Outro fator restritivo é o aumento da criminalidade e perturbação urbana. Morar no centro de uma cidade literalmente viva, como São Paulo, é você saber que lá ninguém dorme. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, todo mundo está trabalhando. Sempre tem gente trabalhando. Claro, de manhã tem muito mais pessoas, só que à noite também tem atividade social. Na próxima aqui, você vai ver a questão de migração. Migração é um assunto muito legal também. Você vai entender que existem vários fatores das pessoas migrarem. E basicamente o deslocamento de pessoas de uma determinada cidade, estado ou país, pode ser uma migração internacional, para outro lugar ou local. Essa mudança pode ser definitiva ou temporária, voluntária ou forçada, individual ou em grandes fluxos, né? Bastante pessoas. Aqui o professor colocou imagens de refugiados da região da Macedônia na Europa. E aqui você está vendo um grupo de refugiados também na região do Mar Vermelho. E aqui uma obra de Cândido Portinari relacionada aos nordestinos, os retirantes. Motivo das pessoas migrarem. Por que as pessoas migram? Elas migram por diversos motivos. Desde guerras, perseguição religiosa, conflito étnico, perseguição política e ideológica, né, por ideias, ou simplesmente porque buscam melhores condições de vida. Essas condições podem ser de todos os tipos, como eu quero procurar um trabalho melhor, eu quero estudar, quero ficar perto da faculdade, eu quero ficar mais próximo a um lugar que possa ajudar na minha saúde, porque eu tenho um filho especial, ou eu preciso cuidar da minha saúde, que eu tenho um problema cardíaco, etc. Ou bem-estar, quero ficar mais próximo ao cinema, quero ficar mais próximo à vida cultural, quero ficar mais próximo ao aeroporto para viajar sempre. Então você tem vários motivos das pessoas migrarem. E um conceito bem divertido, que geralmente as pessoas confundem bastante, que é o imigração e emigração. Basicamente vai ser assim: imigrante é aquele que entra. Você vai aquele que está interno, que está chegando. Imigrante. Aí o professor sempre trabalha um conceito em inglês que vem do I, a letra I de into. Aí você vai ter interno, entrar. E lá em cima você tem emigrante, que é o que sai, exit, saída, né, o externo. Então, o número que chega, as pessoas que chegam, melhor dizendo, são os imigrantes. E os que saem são os emigrantes. Eles podem sair de uma cidade para outra, de um estado para o outro, para uma região para outra, de um país para outro, de um continente para outro. Êxodo rural é as pessoas que saíram do campo e vivem na cidade. População urbana é o conjunto de habitantes de cidades, mais casas, asfaltos, mais lojas, estabelecimentos comerciais, fluxo populacional maior e dinâmico, com periferias e favelas. Isso é a população urbana. A área urbana vai ter esses aspectos. A área rural é um conjunto de habitantes de áreas de campo, fazendas, chácaras, sítios, com ou sem atividade agrícola em grande escala ou menor escala. Crescimento natural ou vegetativo
é o crescimento populacional de uma localidade medido, né, você vai medir a partir da diminuição da taxa de natalidade pela taxa de mortalidade. Você não vai ter tantos óbitos, muitas mortes, você vai ter mais natalidade, né? E é similar, você tem um nascimento e uma morte, um nascimento e uma morte. E depois você aumenta o número de taxas de natalidade, que vai ser 2 nascimentos, uma morte, 2 nascimentos e uma morte. Aí assim o crescimento natural ele progride. Sim, se você tiver 5 nascimentos, também pode aumentar o número de mortes. Por exemplo, 5 nascimentos, 2 mortes. 5 nascimentos, 2 mortes. Ou 10 nascimentos, 5 mortes. Pode ser proporcional também. É progressivo. Crescimento populacional é a taxa de crescimento populacional calculada a partir da soma entre o crescimento natural, é isso que a gente viu agora, e o crescimento migratório. Então, pessoas estão migrando para uma região e a cidade ou a região ou o país que está recebendo esse grupo de pessoas também tem um crescimento natural positivo, significa então que o crescimento populacional vai ser maior. Como você pode estar vendo aí no gráfico, você tem uma representação do Brasil, né, taxa de crescimento populacional do Brasil em 1940 a 2012. Você vê que até por volta de 1960 e 1970 você tem um grande índice, um valor alto do valor de crescimento populacional, que é em porcentagem. Então você tinha muita gente chegando no Brasil, nascendo também. E a partir de 1960 e 70 começa um declínio. A sociedade brasileira para de crescer progressivamente. Isso acontece em vários países do mundo e é explicado justamente pelo número de nascimentos e o número de mortos. Natalidade e mortalidade, taxas de natalidade e mortalidade, as taxas de mortalidade, está relacionada a vários fatores. Natalidade é o número de nascimentos. Mortalidade é o número de óbitos. E isso pode ser em relação a mortalidade pode ser em relação aos bebês ou às pessoas idosas ou adultas. As taxas são medidas em números e a tendência é elas diminuírem, principalmente a mortalidade. Fecundidade é o número de nascimentos bem-sucedidos menos o número de óbitos em nascimentos. Seria o quê? O quanto que uma mulher pode ter filhos, né? O quanto que pode nascer de crianças em relação a um casamento ou ainda a uma mulher. Nesse caso, você vai ver que a fecundidade é o número de filhos. Antigamente se dizia por casal. Como você pode ver nesse gráfico, aqui primeiro, de cima, você vê que antigamente, por volta de 1940, você tinha uma sociedade que você tinha 6 crianças, quase 7. Em regiões rurais mesmo, você chegava a ter 10 filhos por casal. Hoje, a taxa é você ter um filho ou menos. Existe um grande número de pessoas que não quer ter filhos. Vários fatores levam as pessoas a não querer ter filhos. Uma delas é porque prefere trabalhar, prefere viver, prefere conhecer o mundo. E antes você tinha filhos por volta de 15 a 22 anos. Hoje as mães se tornam mães depois dos 29. Expectativa de vida é o quanto você dura na Terra, né? Digamos que passagem. É o número aproximado de anos que um grupo de indivíduos nascido pode viver. O Brasil, ele está chegando aí num número muito bonito, que é quase 83 anos em alguns estados, 79 anos em alguns estados. É muito tempo. Existem lugares no mundo que a expectativa de vida é 55 anos de idade. Você, com 55 anos de idade, já está beirando a morte. E vários lugares do mundo também que a expectativa de vida chega a 89 anos de idade. Você chega a 90 anos de idade. Você em um grupo grande de idosos chega a 90 anos de idade. Expectativa de vida a aumentar é o benefício aí da saúde pública ou da saúde privada em relação a você cuidar mais do corpo, praticar exercício, alimentação saudável, frequentar melhor ao médico, tomar medicações corretas e assim você fica mais vivo.
cada dia que passa. IDH é um índice, né? É um índice de desenvolvimento humano. Ele é medido a partir de algumas características, seja ela a expectativa de vida, a longevidade, a educação e a renda. Nesse caso, o IDH ele está preocupado com o quão desenvolvida é uma região, uma cidade ou estado, ou um país. Escolaridade é um termo utilizado para referir ao tempo de permanência dos alunos no período escolar. Sabemos que existem pessoas que frequentou até a terceira série, quarta série, existem pessoas que são analfabetas, existem pessoas que fizeram o ensino médio, e tem pessoas que fizeram faculdade, mas o número é bem variado. Existem vários fatores que fazem a gente refletir sobre o quão a pessoa quis continuar nos estudos, mesmo que tenha sido interrompido num período anterior, gravidez, trabalho, migração, perda de um ente familiar e vários outros fatores. Povo, concebido como um conjunto de indivíduos que num dado momento histórico constitui uma nação. Aqui você está vendo o povo do MST, Movimento Sem Terra. Se por vezes essa coincide com uma totalidade de um território e ela, associada como normalmente acontece, é também um conjunto de cidadãos de um país. Ou seja, as pessoas que, mesmo que se constituindo de diferentes etnias no sentido de cor da pele, né, estão vinculadas a um determinado regime jurídico, a um Estado. A sociedade, aí, o quadrinho dos operários, Tarsila do Amaral, é o conjunto de pessoas que compartilham propósitos, gostos, preocupações e costumes e que interagem entre si, constituindo uma comunidade. E aqui alguns conceitos que o professor não trabalhou, mas são vários conceitos que está naquele dicionário que eu mandei para vocês via WhatsApp e também está na plataforma do Drop, que eu mandei para vocês. Aqui vocês vão encontrar outros conceitos como aldeias indígenas, alemães, asiáticos, bônus demográfico, bullying, censo, comunidade quilombola, crescimento migratório, cultura, desigualdade social, deslocamento temporário, diáspora, direitos das mulheres, discriminação, envelhecimento da população, IDH, imigrações do Brasil, indígenas, intolerância, italianos, marginalização, mercado de trabalho, migração definitiva, migração externa, migração interna, migração pendular, migração sazonal, minorias, mulheres, negros africanos, nomadismo, outros europeus que vieram para o Brasil, PEA, população economicamente ativa, perseguições aos negros indígenas, PIB, Produto Interno Bruto, pirâmide etária, portugueses, preconceito, quilombo, racismo, religião, setor primário, setor secundário, setor terciário, os setores econômicos, superpopulação, superpovoamento, trabalho infantil, xenofobia e ainda tem muitos outros. Então, obrigado, até a próxima. Será apenas por áudio e explicações de algumas imagens e o professor fala com vocês em chamada de vídeo. Até mais.